Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Que presença maravilhosa. Esse é o lugar mais seguro da terra. Que lugar é esse, pastor? Na presença do Senhor, debaixo da sua autoridade, debaixo da sua potente e poderosa mão. Aleluia. Como é bom estar de volta, queridos. Vivemos dias intensos na Bahia. Deus está fazendo algo muito lindo na Bahia. De fato, nós estamos provando de um avivamento. Nós estamos vivendo um avivamento em Maniçoba, na Bahia. O que nós vivenciamos nesse último final de semana, esses últimos dias lá, de fato é aquilo que a igreja apostólica vivia. Eu creio muito nisso. Eu creio que aquilo que Jesus começou há mais de 2000 anos atrás, com a sua equipe de apóstolos, com os missionários, não acabou. Nós continuamos vivendo isso, estamos vivendo isso, e vamos viver até a sua vinda. O reino está sendo expandido, pessoas estão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo ensino do Evangelho do Reino. Pessoas estão sendo libertas, famílias inteiras estão sendo alcançadas, uma cidade inteira está sendo impactada pelo poder desse Evangelho. Nós vivemos dias poderosos. Eu queria que você desse um aplauso a Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém conosco aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, você que está conosco pela primeira vez, por favor, para a gente te conhecer. Glória a Deus, tem um povo aqui, tem um povo ali, quanta gente bonita. Sejam muito bem-vindos, glória a Deus. Você que está do lado, diga: seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à Igreja de Cristo. Aleluia. Eu não sei se o som está alto ou vocês estão tímidos. Aleluia. Olhe para esse irmão e diga: seja bem-vindo, meu irmão. Você é uma bênção. Que bom que você veio hoje. Deus vai te pegar hoje aqui. Aleluia. Diga para ele: não dá tempo de você ir embora, porque se você ficar, todas as desculpas vão acabar. Aleluia. Glória a Deus. Coisa boa é viver para esse Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Glória a Deus. João, você já está aqui, João? Rapaz, João estava em Salvador. Em Salvador ele foi para Maniçoba. E você está que nem eu, então. Está aparecendo Felipe, está sendo levado pelo redemoinho, sendo transportado pelo vento, pelo Senhor. Vivemos dias intensos em Maniçoba. Poderoso, não é, João? Glória a Deus. Foi encontro, reencontro, e a tenda ficou pequena, queridos. Vimos curas, libertações, salvação. Ah, Jesus é lindo. Amém? Vamos lá. Mateus 21, versículo 28. Diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade
lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Fale com o Senhor agora. Eu não sei qual a direção, a resposta que você precisa, mas eu sei que tudo aquilo que precisamos está na palavra de Deus, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite, já te louvamos e te honramos por tudo aquilo que tu és, Senhor. Tu és tudo o que nós precisamos. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco até aqui, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos ministrando. Nós consagramos esse ambiente, essa atmosfera ao Senhor, e nós declaramos que estamos submetidos ao teu governo, Espírito da verdade. Nós clamamos ao Senhor, mais uma vez, Espírito Santo, Espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria, vem sobre nós, nos revelando a vontade do Pai e a revelação das Sagradas Escrituras. Nós declaramos uma vez mais, Senhor, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar, Jesus. Tudo aqui é para o louvor da sua glória, Senhor. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Você que entra em concordância, diga amém, e dê um aplauso a Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, esses últimos dias nós ensinamos aqui, falamos um pouco acerca do Evangelho do Reino, e de fato recebemos muitos feedbacks acerca dessa mensagem. Muitas pessoas viveram uma mudança de ótica acerca do seu chamado e também acerca do seu propósito, porque quando você entende o Evangelho do Reino, quando você tem uma ótica do reino, até a forma de ler as Escrituras, ela muda. Nós não lemos mais as Escrituras para receber conhecimento, para entrar em conversas fúteis, que não levam a lugar nenhum, sem fundamento, ou para entrar em alguma espécie de discussão gnóstica, dentro de uma batalha cultural de conhecimento, para mostrar quem conhece mais, quem sabe mais, quem entende mais. Quando nós começamos a ler a palavra com a ótica do reino, nós entendemos que a Bíblia não é só um livro de sabedoria milenar, mas a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a constituição do reino. São as leis que de fato vão me levar a viver tudo aquilo que eu tenho por direito, como filho de Deus e como cidadão desse reino. Quando a minha ótica, ela muda para uma ótica de reino, nós começamos a enxergar as Sagradas Escrituras de uma forma totalmente diferente. E aí nós não perdemos mais tempo. Diga para o teu irmão, não há mais tempo para perder tempo. Aleluia. A cada dia que passa, você não está vivendo mais, você está morrendo. A cada dia que passa, nós estamos mais próximos da morte. Então a cada dia que passa, meu irmão, nós temos que de fato otimizar o nosso tempo, aprender a remir o tempo e cumprir o nosso propósito nessa terra. Nós não temos mais tempo a perder. Existem pessoas que estão sendo de fato chamadas nesses dias, estão sendo levantadas por Deus, estão sendo comissionadas. Eu creio que o Senhor está levantando uma igreja apostólica, eu creio que Deus está levantando uma igreja profética, eu creio que o Senhor está levantando uma igreja de remanescente
adolescentes nesses dias, nessa geração. Deus está nos equipando de uma forma poderosa. Uma igreja que flui no quíntuplo ministério, uma igreja que entende a revelação do reino, que depende totalmente do Espírito Santo, que flui nos dons do Espírito Santo, que flui no apostólico, no profético, uma igreja que caminha sobre a palavra, fundamentada na palavra. Eu creio, meu irmão, Deus está levantando essa igreja. Essa igreja será conhecida como baluarte da verdade, como agência de expansão do reino. Essa igreja não vai ficar só em quatro paredes. Essa igreja vai influenciar todas as esferas da sociedade. Essa igreja vai levar Cristo para todas as esferas da sociedade. Não, eu vou falar algo que aparentemente parece absurdo, mas essa igreja, ela vai influenciar de tal modo que ela vai desconstruir muita cultura geográfica e vai implantar a cultura do reino de Deus. Foi exatamente isso que a igreja apostólica viveu. A igreja apostólica, ela foi mas tão influente naquilo que viveu e naquilo que carregava, que nós estamos sofrendo, estamos debaixo dessa influência até os dias de hoje. Quem está entendendo? Existem duas eras. Uma era antes de Cristo e uma era depois de Cristo. Escute, eu creio nessa igreja. Deus está levantando, eu creio que Deus está alistando pessoas. Eu creio que Deus está dizendo: eu estou contratando trabalhadores para a minha obra. Vamos, João capítulo 4, 38. Olha para vocês, ainda faltam 4 meses para colher. Os campos já estão brancos, mas eu digo que essa é a hora de colher. Esse é o tempo de colher. O campo já está pronto. Colha. Tem gente que vai colher agora e tem gente que vai colher daquilo que nem semeou. Agora é a hora, esse é o tempo. Deus está falando, os campos estão prontos, mas em contrapartida, o outro lado, a concorrência, também está contratando os seus, também estão alistando pessoas, estão alistando homens, jovens, crianças, juízes, advogados, doutores. As universidades estão tomadas pelo marxismo estrutural, estão hoje transformando os nossos jovens que estão tendo um sonho de se tornar alguém na vida, de ter um diploma superior. Eles estão fazendo uma lavagem cerebral e transformando os nossos jovens em militantes. Eles não falam mais da matéria. O negócio deles é de fato implantar na mente desses jovens as ideologias deles. Então eu creio, meu irmão, que nesses dias Deus está vindo sobre nós, e Deus está vindo com um novo manto sobre a sua igreja. Deus está vindo sobre nós com uma nova unção, com uma nova capa, com um novo manto. Nós não vamos só orar em línguas, nós não só vamos entrar no manto, nós não vamos só entrar na unção do pica-pau, nós não vamos só fazer barulho, nós vamos de forma inteligente entrar em lugar que esse povo aí que foi alistado pelo inimigo não estava esperando a gente entrar, mas de repente vai ter um infiltrado lá no meio, e quando a gente abrir a boca, vai mudar a atmosfera, vai mudar o ambiente, porque nós não vamos clamar: Deus, me leva para o céu. Nós vamos clamar: Deus, traz o céu para a terra, traz o céu para a universidade, traz o céu para a escola, traz o céu para o meu trabalho, traz o céu para a minha casa. Alguém aqui para crer nessa palavra? Alguém para receber essa palavra comigo? Há uma unção e há um óleo fresco que está sendo liberado sobre a igreja de Cristo nesses dias. No tempo de colheita nós vamos trabalhar de forma inteligente. No tempo de colheita nós não vamos trabalhar em vão. Trabalhar em vão é fazer a coisa certa da forma errada. Chega de trabalhar em vão. Nós vamos fazer a coisa certa, no tempo certo, do jeito certo, debaixo de uma palavra certa. Você não vai errar o alvo. Diga para o seu irmão: você não vai errar o alvo. Ai, meu Deus.
Eu creio muito nisso. Há uma nuvem que está tomando essa igreja. Há uma nuvem que está tomando essa igreja. Está ficando tudo embaçado. Hoje não tem churrasquinho não, né? Não tem fumaça de churrasco. Então é a fumaça da glória mesmo. Alguém para orar em línguas comigo durante um minuto? Há uma capa, há um manto novo sendo liberado sobre nós. Há um manto novo sendo liberado sobre essa casa. Há um manto novo sendo liberado sobre nós. Há uma unção fresca sendo liberada sobre essa casa. Se prepara, se prepara. Dons estão começando a ser ativados. Dons estão começando a ser ativados. Essa é uma temporada que vamos fluir debaixo de uma unção nova e vamos entrar em lugares estratégicos. Deus vai nos enviar e nos introduzir em lugares estratégicos. Que é e que há de vir. Oramantu kibias. E que é e que há de vir. Vão ver Jesus em você. 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 Na faculdade, no trabalho, na escola, na família, no meio da sociedade. Vão dizer: ele fala como ele anda como ele pensa como ele se veste como ele faz parte de um deles. Nós somos a cópia de Jesus. Nós carregamos o reino dentro de nós. Nós carregamos a essência dele em nós. Damos um lugar para você, só para você, Jesus. Nós preparamos um lugar para você, só para você. O sonoplasta foi nessa. Sonoplasta, libera um pouco aqui para mim. No chapa não. Era baixuia, nos um lugar para você. Essa é uma temporada de nos enquadrarmos nos princípios do reino. E o reino não é eu quero a terra para depois vir o céu. O reino é buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O reino é eu busco as coisas do alto. O reino é os meus pensamentos são pensamentos do alto. O reino é diferente. Precisamos nos enquadrar nesses princípios, senão vamos ficar boiando. Há um comando da parte do Eterno, de forma apostólica. Vamos continuar vivendo aquilo que Jesus determinou para que viveríamos. Vamos viver isso, mas precisamos nos enquadrar nos princípios do reino. Você não é da terra, eu não sou da terra. Nós estamos aqui para trazer o céu para a terra, para trazer uma cultura para a terra. Se nós não nos enquadrarmos nesses princípios, nós vamos ficar assistindo outras pessoas avançando e vivendo. Eu já vi o futuro, e eu estou decidido a não voltar mais para trás. Eu estou decidido a entregar todos os meus dias. Não temos mais tempo para perder tempo.
creio que Deus está nos levantando para esse tempo. Hoje nós temos essa liberdade. Eu sinto no meu corpo as dores da igreja perseguida, aquilo que está acontecendo na Síria, aquilo que está acontecendo na Nigéria. E nós estamos aqui e nós podemos falar desse Jesus. Nós devemos influenciar, nós devemos cumprir a nossa missão como filhos de Deus. Nós temos essa liberdade e eu creio que nós vamos viver isso. Eu creio nisso. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado, Espírito Santo. Queridos, eu não vou pregar essa noite. Eu só quero rapidamente aqui explicar a revelação dessa parábola e vamos orar. Aleluia. Há um manto sobre nós. Há um manto novo sobre nós. Eu quero te dar um conselho. Entra nessa nova estação. Eu quero te dar um conselho. Faça como Paulo. Esqueceram-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Espírito Santo. Queridos, nós falamos um pouco sobre o evangelho que Jesus pregou, o evangelho do reino. Entramos um pouco, foram 2 cultos, 2 semanas, e sabemos que não dá para falar desse assunto em 2 semanas, em 2 cultos. E nós vamos ir mergulhando pouco a pouco, entrando mais e mais nesses rios e descobrindo as preciosidades que há nas profundezas desses rios. Amém? Águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos lombos, águas que dão nos ombros, e águas mais profundas que só dá para mergulhar nado. E nós vamos, na medida que o Senhor for nos entregando, nós vamos mergulhando. E eu já falei aqui, cada parábola de Jesus é uma representação da funcionalidade do reino. Cada parábola de Jesus é um ensino de como funciona de fato o reino de Deus. Qual que é o modo que o reino trabalha? Qual é a forma que temos que fluir no reino ou compreender acerca do reino? E aqui, nessa parábola, eu quero explicar rapidamente e quero orar com você. Eu mesmo já queria ir embora. Aleluia. Na verdade, eu queria te liberar para ir embora e queria ficar aqui. Eu sei que tem alguns que não vão querer ir embora, vão ficar também. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nessa parábola dos 2 filhos, nós aprendemos algo muito importante. Primeiro, que antes de Jesus contar essa parábola para
os fariseus, para os religiosos, os religiosos estavam questionando acerca da autoridade de Jesus, né? No versículo 23 ao 27, os religiosos estavam questionando sobre que autoridade Jesus estava ensinando, sobre que autoridade Jesus estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Pensa, os religiosos entraram no templo, já afrontando Jesus e perguntando: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhe direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá então porque não acreditaram nele. Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele por sua vez lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Eu amo Jesus, porque Jesus é incrível. Jesus é o homem mais inteligente. Jesus é o mestre dos mestres, é o psicólogo dos psicólogos. Jesus é o terapeuta dos terapeutas. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Ele tem toda a sabedoria, nele tem todo o poder e toda a autoridade. E os sacerdotes estavam questionando Jesus acerca de que autoridade ele fazia e quem deu essa autoridade para ele. Então ele está dizendo para eles: eu vou te fazer uma pergunta, porque Jesus, ele sempre respondia com outra pergunta. Por quê? Jesus respondia com outra pergunta, porque quando alguém te responde com uma outra pergunta, ele te faz pensar. Porque um dos maiores desafios de Jesus foi mudar a mentalidade das pessoas. O nosso maior desafio nesses dias é de fato transformar a mentalidade. Quem está entendendo? Então quando Jesus respondia com uma outra pergunta, ele estava fazendo a pessoa pensar, desconstruir um conceito ou um preconceito que havia sido estabelecido por um fundamento religioso, por um fundamento talvez estabelecido pelo próprio achismo ou orgulho. Então Jesus agora também faz uma pergunta e diz: se vocês me responderem, então eu vou responder para vocês com que autoridade. Com que autoridade João batizava? E aí eles ficaram: se a gente falar que é do céu, então Jesus vai dizer: por que vocês não creram nele? Se a gente falar que é da terra, o povo vai avançar na gente, porque o povo acredita e crê que João é um profeta. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, que os religiosos não queriam receber nem João e nem Jesus como autoridade, embora sabia que eles carregavam uma autoridade totalmente diferente daquilo que ele já havia visto. Talvez você entrou aqui nessa noite e começou a ver algo diferente de tudo aquilo que você já havia visto. Sabe o que se chama isso? Presença de Deus. Nuvem da glória de Deus. Quem está entendendo? Mas o que choca os religiosos é que essa autoridade, essa glória, essa presença que fazia uma figueira secar, que fazia os olhos do cego abrir, que fazia os ouvidos do surdo abrir, que fazia o paralítico andar, o morto ressuscitar, acontecia através de pessoas simples. Então a primeira coisa que aprendemos aqui: o reino de Deus, ele é poderoso, mas ele flui através da simplicidade. Os religiosos não queriam receber João como autoridade, porque ele era diferente, ele era simples. Eles não queriam receber Jesus como autoridade, porque Jesus era de Nazaré, Jesus era filho de José e Maria, e Jesus era simples. Jesus sentava com quem eles não queriam sentar, Jesus falava com quem eles não queriam falar. Jesus era o Filho
do carpinteiro. Jesus era simples. Então, para vivermos o reino, precisamos mudar a nossa ótica. Não desvalorize as coisas simples. Não desvalorize as pessoas simples. E simplicidade, meu irmão, e humildade não tem a ver com pobreza. Simplicidade, humildade não tem a ver com miséria ou escassez. Humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. É você ser capaz de servir o outro, é você ser capaz de ser simples na sua identidade, você ser capaz de servir alguém, na sua identidade, você ser capaz de amar alguém, você ser capaz de estender a mão para alguém, você ser capaz de servir a todos, sem querer nada em troca. Quem está entendendo? Algumas pessoas estão totalmente fora desse conceito de simplicidade, porque elas querem os lugares que vão lhe dar uma chance de visibilidade. Elas querem a plataforma, elas querem o reconhecimento, elas querem os cargos, elas querem os títulos, elas querem as principais cadeiras, as mais altas, elas querem os troféus, as medalhas, elas querem o pódio. Elas estão fora dos princípios e dos conceitos do reino. No reino, primeiro nós servimos, e aquele que servir se torna grande. Aquele que quiser ser grande vai servir a todos. O maior vai servir a todos. Quem está entendendo? Então nós precisamos compreender isso. E agora Jesus responde para eles também, ensinando com uma parábola. Existem dois filhos. O primeiro filho, o pai fala, vai para a vinha. E o primeiro filho fala, eu não vou. Mas ele se arrepende. E depois ele vai. O segundo filho, ele fala, vai para a vinha. E o filho fala, sim Senhor, eu vou. Porém o filho não vai. E ele faz uma pergunta, qual é o filho dentro dessa história que está certo? O primeiro filho. O que Jesus estava ensinando? João veio e vocês não se arrependeram. Ainda há chance de vocês se arrepender. Por favor, mude a música. Escute isso. Ainda dá chance de vocês se arrependerem. Porque o primeiro disse que não ia, não reconheceu, não obedeceu de início, mas se arrependeu e foi. O segundo disse que ia, mas não foi. Sabe o que Jesus estava ensinando para eles? O reino não tem a ver com discurso bonito. O reino não tem a ver com palavras bonitas. O reino tem a ver com atitude concreta de obediência. O reino tem a ver com a prática da obediência. Não tem a ver com apenas palavras bonitas. Sabe, eu estou com você até depois do fim. Tá nada. Quem está com você não precisa falar que está com você. Esses dias um cara falou, eu sou leal a você. Eu descobri que ele está falando mal de mim. Quem é leal não precisa falar que é leal. Só é leal e pronto. Meu Deus do céu, alguém precisa entender isso? Não, mas eu te honro. Quem honra não precisa falar que honra. A honra não é provada na presença, a honra é provada na ausência. A lealdade não é provada na presença, não é provada com palavras, é provada com atitudes. Ah, meu Deus, alguém precisa entender. O reino não flui com palavras bonitinhas. Não, eu estou indo para o culto, eu adoro a Deus. Não, mas não adianta nada se sair daqui, meu irmão, e nós não obedecermos a palavra de Deus, não colocarmos em prática. Quem está entendendo? Por favor, me dá um pouco de retorno, senão eu vou gritar, vou ficar sem voz. E eu prego amanhã à noite. Pego o avião 1 da manhã, chego no Panamá 6 da manhã. Aleluia. Eu prego sábado, eu prego domingo. Vou para os Estados Unidos, prego na terça. Chego no Brasil, prego na quinta, prego na sexta. E tem gente que acha que isso é exaltação. Tem gente que acha que isso é pódio. Experimenta, você chegar em casa e
Você sair para cortar o cabelo e teu filho pensar que você vai viajar de novo e ficar te gritando. Desesperado, pensando que você vai ficar dias longe. Não tem exaltação nisso. Tem morte, tem cruz. Diga: aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Oh, Espírito Santo, obrigado. Sabe por que tem gente que não vive isso? Porque são verdadeiros monstros dentro deles mesmo. Se eles viverem um pouquinho, eles vão pisar em pessoas. Eles vão humilhar pessoas. Deus não permite que essas pessoas vivam nada disso. Escute isso. O que o Senhor está ensinando, não adianta ter um bom discurso, não adianta ter boas palavras, não adianta ter aparência religiosa. E o tema dessa palavra, e eu já quero acabar. Amém? Pode acabar? Para ou continua? Tem certeza? Para ou continua? 50% só. Está que nem aquelas virgens prudentes e as tolas. Para ou continua? Não adianta ter aparência. E o tema dessa mensagem é aparência versus obediência. A aparência não nos dá acesso ao reino. O primeiro filho disse que não ia, mas se arrependeu e foi. O segundo filho disse que ia, tinha aparência, tinha a fala correta, mas não foi. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que o reino não se baseia em promessas vazias. Quem está entendendo? Precisamos ter atitudes em obediência à palavra de Deus. A questão é que nós não entendemos que para acessar o reino é necessário fazer aquilo que o primeiro filho fez. E eu quero rapidamente aqui só dizer para você que 80% dessa igreja tem uma grande chance de viver algo exponencial, de viver algo além daquilo que está pedindo, pensando, imaginando. Por que 80%? Porque 20% já está vivendo. Eu me enquadro nos 20%, tem mais alguém aí? Por quê? Porque nós entendemos a importância do arrependimento. João começa a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa a pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Jesus está dizendo a mesma fala de João, a mesma pregação, a mesma ideia, o mesmo conceito que nos leva a acessar o reino. E qual é a ideia? Arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade. Muda a mentalidade para poder você acessar o reino. O que aconteceu com o primeiro filho? De primeiro impacto ele disse: eu não vou. Mas depois que aconteceu com ele, mudou a mentalidade. Pastor, me explica melhor. Tem um monte de gente que diz assim: eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu vivo na igreja, eu isso, eu aquilo. Ah não, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou líder. Não se ofenda com isso, tá? Mas eu preciso pregar porque Jesus fazia isso, eu só faço aquilo que eu vejo meu mestre fazer. Eu sou o sacerdote, eu sou o principal da sinagoga. E por que que... Deixa pra lá. Mas eu sou isso, eu sou aquilo. E por que vocês não se renderam ao batismo de João? Meu Deus do céu! Por que vocês me perguntam com que autoridade eu tenho feito tudo isso? Vocês sabem que autoridade eu tenho feito isso. O que vocês não querem é reconhecer. Tem gente que vive que nem um segundo filho. E esse é o problema. Essas pessoas não acessam o reino. Elas já estão acomodadas. Elas já estão estruturadas em um conceito religioso. Elas já estão vivendo como os evangélicos gnósticos dessa geração. Eu já sei como vai ser. Eu já sei como é. Eu já sei de tudo. Eu vou fazer o que tem que fazer e não faz nada. Mas aí tem aquele. O cara saiu das drogas ontem. Porque no primeiro impacto ele não quis Jesus, mas depois ele entendeu: se eu me arrepender... Quem está entendendo?
Os religiosos estão dizendo: eu já sei, eu faço, eu isso, eu aquilo. Aí tem aqueles que rejeitou e depois disse: não, eu me arrependo. É melhor eu ir para essa vinha, é melhor eu obedecer. Sabe o que aconteceu? Houve uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Aí o que Jesus diz para eles? Olha, vocês estão como esse segundo filho, porque os publicanos, as prostitutas, eles estão acessando o reino primeiro do que vocês. Pastor, o que está querendo dizer? Se nós não mudarmos a mentalidade, nós vamos ver prostitutas se convertendo, drogados se convertendo, traficantes se convertendo. Aí tem os crentes que ficam com a cara de sapo que morreu no dia de enchente, com uma boca de concreto, uma língua de aço, não dá um glória, fica com o olho esbugalhado, com a vontade de ir embora, parece que está endemoniado. E por quê? Porque chega, está 10 anos na igreja, o cara chegou 5 meses. Já ganhou a família inteira para Jesus, já foi para o encontro, está querendo ir para o reencontro, já está pensando em abrir célula, já quer fazer casa de pai, já quer viver o reino de Deus, e o religioso está assim. Por quê? Porque não mudou a... Pastor, quando que eu preciso mudar a minha mentalidade? Todos os dias. Essa metanoia, ela precisa acontecer diariamente. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a viver essa metanoia. Esqueça o que passou. O seu passado não faz mais parte. Passou. Você não é resultado do teu passado. Você não é resultado dos seus traumas. Você não é resultado daquilo que fizeram com você. Você não é resultado daquilo que você fez de errado. Se você entrar nesse arrependimento, vai haver uma metanoia, e o reino de Deus está aberto para mim e para você. Os religiosos tinham uma aparência, mas quem estava entrando eram as prostitutas e os publicanos. Diga para o seu irmão: não queira aparecer e nem aparentar, só obedeça e entre no reino. Se coloque de pé, por favor.